Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live. Quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para nós, para o mundo, para a igreja, a palavra de Deus, pura e sincera como ela é. Hoje é 18 de maio de 2025, um dia que Deus preparou, e o mês e o ano, para nós falarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar mais uma vez, com muito carinho, sobre o casamento. O trabalho, a importância do casamento, o cuidado, a renúncia da vida para o casamento. Está em 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou ler o versículo do 1 ao 9 e vou meditar, amém? Diz: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos opriveis um ao outro, salvo-se por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. A um, na verdade, é dado de um modo e outro do outro. Ao solteiro e viúvos, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que e também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abraçado. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos lábios, coloque uma palavra santa e gloriosa nesse domingo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos e irmãs, hoje o domingo chamado culto da família, certo? Então, nada mais importante do que nós falarmos com a família, certo? Respostas, perguntas acerca de casamento. Quanto ao que me escreveste, alguém perguntou para Paulo, é bom que o homem não toque mulher. Alguém escreveu a carta ao apóstolo São Paulo perguntando com respeito ao casamento, se era bom ou se era pecado ou se não era. E ele disse, quanto que você me escreveste, eu, o Paulo, digo que é importante, melhor que o homem não toque em mulher. Amado, sabe por que ele fala assim? O casamento, as pessoas casam por um tal de paixão, desejo na pessoa do sexo oposto. E o casamento tem que ser feito por amor. Só o amor resiste um casamento. Se você ama a sua companheira, a jovem que um dia você conheceu, você vive com ela porque você o ama. O amor não se desgasta. O amor continua renovando a cada dia. Por isso, eu, olhando para a Bíblia, eu aconselho os jovens, se guardarem
para a moça guardar-se virgem, pura, para o moço que Deus o preparar para ela. O moço da mesma sorte. Porque hoje, meus irmãos, uma mulher, uma jovem, quando era casa, ela já teve mais de 10 ou 30 relações com homens diferentes. E o crente, nós temos de nascer e casar-se de uma mulher. Quando a mulher conhece vários tipos de homens, às vezes quando ela escolhe a casar, às vezes aquele que ela casou não satisfaz ela, como alguns que passou na vida dela o satisfez. Não importa a maneira que eles fizeram ela sentir realizada. É importante que ela se sentia realizada. Agora ela casou e esse homem está tratando da mulher dele. Aí é diferente o tratamento. Então, por isso que é bom que guarde-se para o casamento, tanto o homem que o homem, nem a mulher. O jovem que vive numa vida errônea, cada dia com uma mulher, de programa e coisa parecida, quando ele casa, quer pegar a filha, a noiva dele, que é pura, e fazer aquilo que ele fazia no passado. Ele não vai conseguir fazer uma vida homem e mulher, um casal. Mas por causa da impureza, tá vendo? Existe impureza no relacionamento. A impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Por causa da impureza que existe entre o homem estar com a mulher hoje, com outra amanhã, a mulher com o homem hoje, com outra amanhã. Por isso disse o apóstolo São Paulo, por causa da impureza. Primeiro ele disse, bom era que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aí é puro. Seu marido é seu marido. Por isso que eu falo, nós os cristãos deveríamos meditar um pouco na passagem da Bíblia sobre o casamento, começando pela juventude. Hoje, se fosse fazer um casamento nas igrejas evangélicas, e se for fazer uma triagem para saber se a moça é virgem para casar, não casaria nenhuma de véu e grinalda. Quem sabe eu esteja exagerando, né? Em cada 100 pode ser que 2 ou 3 esteja até o final, esteja pura. Mas os homens de cada 100, acho que 101 não tem puro. E eles tomando ceia, cantando. É por isso os casamentos não dá bem hoje. O homem foi, por causa da impureza, ele tem a sua mulher. E a mulher tem o seu esposo. E ainda mais, versículo 3. Por isso que eu falo para vocês, o casamento é a renúncia de desejo, de vaidade, de pecado. Renúncia daquilo que faz bem para a carne, aos olhos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Meditamos, um homem para se casar e ser um bom marido, tem de conceder à sua esposa o que é devido. O que a mulher decide, o que deseja, o que necessita, é devido isso para a mulher. Não é só o sexo dos animais, não. O amor, a compreensão, o carinho, companheirismo, tá entendendo? E fazer essa mulher feliz. Porque tem mulheres, poucas as mulheres, mas algumas das mulheres, elas são felizes com a maneira de ser tratada. Um abraço, um beijo, um carinho, tratamento. Ela poder andar de cabeça erguida, sem ter preocupação se o marido vai chamar atenção. Ela é uma mulher feliz, realizada. Ela não é realizada só porque é uma mulher e faz sexo com o marido. Não. Às vezes tem delas que o marido, como fazer sexo, faz mais do que o outro.
mas trata muito mal, ela não é realizada. A mulher poder olhar, levantar a cabeça e falar. O que é concedido à esposa é o direito de esposa, é o direito de ser feliz, o direito de ser realizada, o direito de ser respeitada. Da mesma sorte, a mesma mulher também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Amor, graça, humildade, bom tratamento, para que o casamento seja feliz e duradouro, precisa ter entrega. O casamento é uma renúncia de uma vida para iniciar uma outra vida. A nossa vida tem várias etapas. Tem o nosso tempo que nós renunciamos de ser criança para ser um adolescente. Começa a voar a cabeça. Você sabia que ontem você estava aí fazendo assim? Ele renunciou. E agora, esse jovem, essa adolescente, essa menina, ela tem, em torno da adolescência, renunciou à vida de menina para sonhar alto. Passa-se uns dias e ela pisa o pé no chão e renuncia à vida de adolescente, de voar. Agora quer ser uma moça, uma jovem. Olha para o horizonte com desejo de ser amada, de se apaixonar e amar alguém. Passa mais um tempo, ela renuncia à sua vida de jovem para tornar-se esposa de alguém. Renunciou da vida de jovem, do baile, da brincadeira, da noitada, para ser esposa de um homem. A mesma coisa o homem. Quando casa agora, deixa de ser a jovem e a dona de casa. Aí começa a passear, brincar, ser feliz com o marido. Que vida gostosa, mas alguém quer um filho. Vamos renunciar à vida de vaidade, de passeio, por causa de um filho. Nasceu-de um filho, esse homem, essa mulher, renuncia à vida por causa de um filho. Aí vem as lutas, a enfermidade. O homem tem desejo, a mulher tem desejo, mas o outro está enfermo. Ele renuncia aos seus desejos para cuidar da companheira ou do companheiro. Não é procurar lá fora, é renunciar aos seus desejos. A vida a dois é uma renúncia todos os dias para que a felicidade reine no meio do casal. Porque agora, quando você namorou, casou, ia casar, conheceu duas pessoas. Quando se assumiu o casamento, é 4 seres unidos. Vocês dois e as duas famílias, do lado da moça e do rapaz. Tem que ter muitas renúncias para agrupar. Agora é outra família. Lá na frente, vocês renunciam à vida de passeio para ser mãe e pai. Entre os 5 pessoas na família. Não é só vocês dois. Agora é 5. E não é os 5 que estão aqui na terra. Tem um no céu, que foi o Criador. E tem um nos ares e na terra, rodeando em derredor, para matar e destruir a família, que é Satanás. Quantas vezes, meu irmão, você tem que renunciar a algo que você acha que é bom por causa do seu casamento? Por amor, por respeito. E é Satanás quem está colocando essa coisa na sua frente, ou irmã, também. Quando um casamento naufraga, agora você tem filho. Imagina a família dessa moça que um dia entregou nas tuas mãos e estão tristes. Não é só ela que está triste. A família dela está triste. E você se separaram. A família
do moço também não está triste, porque o casamento não deu certo. Os filhos estão tristes quando está com a mãe, não está com o pai. Vão viver sob tutela de padrasto ou de madrasta. Então a família não é a mesma coisa. Faltou renúncia. E essa renúncia está em nós resistir às tentações do diabo e se apregar-se a Deus. 5 estão tristes. Mesmo você que separou, que achou bom, quer trocar uma pela outra, vai se arrepender, vai ficar triste um dia. Porque a outra não é aquela que você amou. A confiança não é a mesma. Então, quando você olha para dentro de você, você vê que tem lá no céu alguém que formou a família, confiou a você, meu irmão, essa dádiva que é essa moça. A você, meu irmão, o homem que Deus amou de toda a criação dele, foi o homem que Deus mais amou. Se você, irmã, jovem, você traiu, por que não conversaram? O casamento é feito de diálogo. O que está faltando para você ser feliz? O que você quer que devo fazer melhor? São confidencial, por isso o casamento tem um quarto com parede, uma janela e porta. Ali é só vocês dois. Por que não teve diálogo? Você não estava feliz no relacionamento? O esposo não perguntou, não conversou, não teve, você não podia falar com ele a maneira que você gostava de ser carinhada? Falta do diálogo. E essa falta do diálogo na família, quem coloca é Satanás, que agora a 6ª pessoa está triste, é Deus que criou a família. A 7ª é o inimigo. Ele está batendo palma. Ou Deus é o 7º, que é a perfeição, e Satanás é o 6º, não importa. Só sei que Satanás está batendo palma, olhando para Deus e como quem diz, toquei, venci você. Que Satanás não tem família. Quando ele acaba com a família que Deus criou, é como ele está tocando em Deus. Pense você, jovem, rapaz e moça, quando vai casar. Ora a Deus e peça a Deus que dê graça. O diálogo é tudo no casamento. Famílias, casais, igreja, por que gastar tanto dinheiro pagando eventos para pessoas que às vezes vêm falar bobagem, ensinar, colocar dúvida na cabeça dos casais? Amados, eu sempre ensinei a igreja, casais para a igreja, quando eu estava pastoreando a igreja. Eu nunca cobrei, a igreja não tem que pagar, tem que ouvir, receber e aprender aquilo que deve fazer. Ou seja, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. É uma renúncia, minha irmã. Você era uma jovem, tinha poder no seu corpo, você fazia o que queria, de um lado, do outro, passeava, mostrava. Agora você não tem, você renunciou ao seu direito de ser dona do seu corpo, porque você está amando. Para casar-se com um homem, você renunciou a ser dona do que é seu. Para você entrar num casamento, você não é dona do seu corpo, da sua beleza, os seus lábios, suas mãos, seu corpo, toda a parte do seu corpo não pertence a você. Lembre que a partir daqui você não pode doar nada do seu corpo para ninguém, porque não é seu. Você, além de tudo, está traindo e está roubando o que é dos outros. Não é seu. Isso é do seu esposo. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E assim, entendeu? E sim a mulher. Então, veja bem, o casamento não é renúncia, não é da mulher só, e do homem também. Eu sou homem, eu vou
Eu vou sair. Você não pode, você não tem direito no seu corpo. Quem manda no seu corpo, mulher, é o seu esposo. Quem manda no seu corpo, meu irmão, é a sua esposa. Você não tem direito. Então, o homem não pode trair a mulher porque o corpo dele não pertence a ele. Ele é um ladrão quando está traindo a mulher. Está roubando o que é da mulher e dando para os outros. Esse corpo seu, meu irmão, é da sua esposa. Esse corpo lindo seu, minha irmã, é do seu esposo. Então, você renunciou, a moça renunciou o direito do seu corpo para casar com esse jovem. Você, jovem, renunciou o direito do seu corpo para casar com essa moça. Agora se entregou, o homem entregou o corpo para a mulher e a mulher entregou o corpo para ele. Então nenhum deles tem direito do corpo. Pastores, vamos ensinar a igreja desde a adolescência. Essas palavras podem ser faladas até para a criança. Vamos deixar de trazer artistas nas igrejas. Vamos usar a Bíblia, carinho. Sempre lembrar que um dia você foi jovem, adolescente e hoje está idoso. Não esqueça dos tempos passados. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento. Se o meu corpo não é meu, mesmo eu sendo crente, eu não posso assumir responsabilidade diante do pastor com o meu corpo. 3 dias, por exemplo, de jejum. Quem vai começar hoje a orar meia-noite de jejuar por 3 dias em favor de uma causa? Levante as mãos. Quando eu sempre pastor igreja, eu dizia as irmãs que mais levantam a mão. Quem manda no seu corpo não é você, muito menos eu. Você tem um esposo, mas ele é crente e vai compreender, mas o seu corpo é dele. Ele está trabalhando, ele tinha um plano no relacionamento nesta noite. Está entendendo? Quando ele chega em casa que vai mexer com a esposa, estou na graça. Mas o seu corpo não é seu. Como é que você sacrificou o corpo dos outros, que é do seu esposo? O pastor mandou. Quem manda o pastor manda no corpo da esposa dele. Nós temos que voltar para a Bíblia. A Bíblia disse: não privei um ao outro. O homem tinha desejo de ter um relacionamento amoroso nessa noite. Vai ser privado porque a mulher assumiu um papel com o pastor. Eu sempre fazia, se o esposo estão aí, os dois, conversa os dois. Se levantar a mão, mesmo que o homem fale, eu não posso fazer, que eu vou trabalhando, mas ele está junto, se ele aceitou, o problema dele, o corpo é dele, é o corpo dele que está ali. O homem é a mesma coisa. Salve, talvez, por mútuo consentimento. Então tem que ter um mútuo consentimento entre o homem e a mulher para se apartarem na oração ou no jejum. Está entendendo? Esse mútuo consentimento não é humilhar-se, não. Vamos fazer um jejum final de semana. Comunique ontem cedo. Amanhã eu estou na graça, tá bom? Vamos estar na graça, eu posso estar, a mulher pode estar, ou um pode, outro não. Tem uma renúncia, tem um mútuo consentimento. É até hoje. Terminando esse consentimento, por algum tempo, quer dizer, algum tempo pode ser 2 dias, ou mais, 3, 4, desde que teve um acordo para vós dedicar-lhes a oração e novamente, terminando a dedicação da oração, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está vendo, irmão? Às vezes porque a irmã jejuma demais, ora demais, o esposo fica
encostado e o corpo dela pertence ao homem. Seja ele crente ou não crente. E quando a mulher tem um esposo não crente, ela não pode assumir um trabalho nenhum, porque se o marido não aceitar, não podemos dizer que ele é incrédulo, ele não é crente. O crente tem que ser comunicado, os dois. Tem que ter um mútuo consentimento. Quantos casamentos se acabando? Por exemplo, o homem fala, eu tenho compromisso na convenção. Eu tenho compromisso na reunião. Eu tenho compromisso na igreja. Eu tenho compromisso com a visita. Mas não falou com o seu corpo, as pernas, o seu corpo, os lábios, que vai para a convenção, que vai para a visita, que vai para as reuniões, pertence à sua companheira. Vocês têm diálogo? Ou a mulher só tem, arruma a roupa que eu vou sair? Não é o corpo dela que vai. Tem mulher que eu sou líder. O homem não conhece, é duro. Não conhece o mistério de Deus. É você, minha irmã, que não conhece o mistério de Deus. Deus não coloca fardo pesado no ombro de ninguém. Os casamentos na igreja que está dando errado, a falta, a incontinência está no meio da igreja. A mulher, às vezes, não pode conversar com o esposo sobre uma maneira de amor que ela gostaria de fazer, de viver, ser realizada, mas ela gostaria assim. Aonde está aprendendo essas coisas? Mulher de uma crente não pode. Mas esse mesmo camarada, quando vê uma mulher na internet, não importa, ele fica aquela loucura. E é crente. Mas você não está vendo que o seu corpo é da sua mulher e que o corpo da sua mulher que é seu? Você tem abençoado a sua mulher? Está tendo diálogo? Está sabendo por que o casamento está esfriando? Não é que a sua mulher tem problema, vocês não têm diálogo. Isto vos digo como concessão e não por mandamento, disse o grande apóstolo São Paulo. Eu admiro as cartas do apóstolo porque ele não diz, Deus falou comigo. Está entendendo? Quando Deus fala, ele diz assim, é de Deus. Mas ele tem autoridade de fazer coisa como o pastor pode fazer. Seu ponto de vista não é pecado. O que é pecado é dizer, Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Se o Espírito Santo não está falando para ele, isto é pecado. O cuidado do apóstolo. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Foi concedido a ele por Deus uma autoridade para falar, para dizer para o povo. Não é o mandamento que tem que correr. Isto é uma orientação, um ensinamento para ser feliz um casamento, ser sincero. Quero que todos os homens, não foi Deus, foi Paulo quem disse, todos os homens sejam tais como também eu sou, disse Paulo. Ele vivia sozinho, vivia para Deus. Ele queria que os homens todos vivessem assim. Mas ele disse, não, no entanto, cada um tem de Deus, está vendo? Cuidado que ele tem, o seu próprio dom. Na verdade, de um modo e outro do outro modo. Eu gostaria que todos vivessem assim como eu vivo, disse Paulo. Mas eu sei, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não pode. O dom que o Deus deu para Paulo é seu de Pedro, de João, de José, meu, seu. Ele sabe que de Deus, cada um de nós tem o nosso próprio dom.
Era o desejo dele. Então o pecado da igreja é estar no pregador dizer, o Espírito Santo está me falando que aqui tem isso. É mentira, meus irmãos. Pelo amor de Jesus Cristo, não mintam em nome do Espírito Santo. Você tem um entendimento. Você está ensinando, está orientando. Eu dou estudo para casais. Aí pode ter jovem, adolescente. Teve igreja que eu dei estudo para casais, que eu pastoreei, que eu coloquei as adolescentes, as meninas e os meninos, para se porteiro, para receber os casais. Eu sei que no início a igreja ficou meio suspensa, acostumada a ouvir besteira dos pregadores. Falei, no púlpito não é para besteira, é para ensinar. Os casais sentar para ouvir a palavra. E quando é o meu ponto de vista, a Bíblia disse o ponto de vista de Paulo, eu também tenho o meu ponto de vista. É o ensinamento. Eu não posso dizer, Deus quer que eu faça isso. Porque é o desejo de Paulo que todos os homens sejam como ele, vivendo só para Deus, sem tocar em mulher. Mas o próprio Deus, de Deus, o seu próprio dom, cada um tem isso. Na verdade, de um modo e o outro de outro. Ao solteiro, outro é o cuidado. Outro, ao solteiro e viúvos, digo que lhe seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Aos viúvos e solteiros, está falando com os homens. E quando fala com o homem, fala com a mulher também. Eu gostaria, está entendendo? Gostaria que permanecesse, seria bom que permanecesse no estado em que eu também vivo. Versículo 9 diz, caso, porém, não se dominem, se eu não domino viver sem uma mulher, se uma mulher não se domina viver sem um homem, viva pecando, está entendendo? Que se case, porque é melhor casar-se do que viver abraçados. É melhor casar do que você viver um dia nas mãos de um, na vida na mão do outro. Seria bom. O que os irmãos acham nos seus casamentos? Está tendo diálogo? Está conversando com a sua esposa? Tem tendo entendimento? Porque o Espírito Santo de Deus é manso, é compreensível, é meigo, está pronto para ajudar, para abraçar, para tirar do buraco e colocar na posição. Como você está, minha irmã? Como você está, meu irmão? Como eu estou? Vamos ver os nossos casamentos, como está. Vamos ver como está o relacionamento marital. E quero dizer para vocês, quando o casamento vai mal, o esposo com a esposa não tem afinidade, tem discussão, dorme de costa virada, um dorme num quarto, outro no outro, ou na sala, outro no sofá. Os filhos são criados nesse meio. O amor, o carinho, beijos e abraços, não é mundanismo. Os filhos e as filhas, elas crescem alegre e confiante no amor, na compreensão que tem o pai e a mãe um para com o outro. O que faz o filho ou a filha chegar triste, ficar triste em casa, é a mãe estar chorando, o pai saiu bravo. O que a mãe tem? Seu pai é difícil. Não tem coisa pior.
Por isso tem problema no meio da família. Mas quando o pai, o esposo e a esposa se doam pela família, renuncia o direito deles dois, por causa da família. Por exemplo, eu estou achando que tem que ter uma conversa com a minha companheira. Nós dois temos que fechar as portas e conversar, se acertar. Não é assim. Quando as crianças estão em casa, os filhos, as filhas, porque eles vão receber o choque. Nossos pais não vivem bem. A primeira imagem é que vem na cabeça dos filhos. Você é responsável, meu irmão e minha irmã, pela formação do seu lar. Veja as condições que vocês conversam. A esposa tem direito de dizer, vamos fazer a despesa, quero levar isso, ou vai levar aquilo que você quer. As suas filhas estão junto. Está vendo a dificuldade que a mãe levar algo para o filho ou para a filha. Por isso tem que ter um diálogo. Veja bem, o que é um casamento? Casamento é duas coisas que se juntam, se unem. Digamos que nós tínhamos que fazer, a minha esposa na compra, nós tínhamos que fazer, comprar isso, isso e isso. E eu sei que esse mês eu não posso gastar X ou Y. Tem até de X e Y para frente, não posso mais. Eu não posso chegar à frente e dizer para ela, se tem algo para comprar para as crianças, se compra 10 toda semana, esse mês eu vou comprar 5. Mas ela que vai fazer isso. Vamos conversar ontem. Hoje nós vamos fazer as compras, ela vai dizer para a família. Esse mês aqui não vamos comprar isso, 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 porque nós temos alguma coisa para acertar. Tá bom? O mês que vem nós compramos todos iguais. Os filhos entendem. Se nós tiver algo que com mais um dá para passar o mês que está guardando, compra só um. Mas todo mês leva tanto, mamãe. Então, esse mês não tem coisa lá e nós vamos acertar. E passa aquela dificuldade. Você não pode passar para os filhos duas coisas. A dificuldade que chega na carne, a guerra, e nem a riqueza que ultrapasse a graça de Deus. Às vezes, o pai ou a mãe cria os filhos, mostrando para eles um mundo de fantasia que eles não podem sustentar. Outro pai, outra mãe cria os filhos, mostrando um buraco, um abismo, que os filhos não podem compreender. O pai e a mãe têm que ir ensinando a vida pouco a pouco, dialogando os dois. Se o casamento está um pouco frio, o problema está, meu irmão e minha irmã, em vocês parar e conversar. Vamos conversar, o nosso casamento está frio. Os filhos vão ver, as filhas vão vir. Eles vão ficar tristes porque nós estamos distanciando. Aonde está pegando a situação? O que eu tenho que fazer, irmão? Fala com a sua esposa, abraça essa mulher que é uma princesa, é a rainha do lar, princesa sua. Fala com ela, abraça, ora. Vocês são dois crentes abençoados. O que está faltando para você? Pode falar o que você precisa. Lembra nos reis, quando falava com a rainha, o que você desejar, até metade do reino. Isso seja até a metade da sua vida. Te darei. Você sabe as minhas condições. Por isso que o casal, a esposa tem que ser idônea e saber quantos reais ganha o seu esposo por mês. Uma mulher idônea, com dinheiro na mão,
Ela sabe até onde pode gastar, fazer conta e quanto tem de sobrar para amanhã, porque o mês que vem, ela não sabe o que vai acontecer. Hoje tem pagamento, não sabemos se o mês que vem tem emprego. O casal, o pai e a mãe, é responsável pela vida dos filhos. Se colocou um filho no mundo, você tem que pensar se hoje tem um convênio, eu tenho que lutar para não perder esse convênio. Se hoje ele estuda numa escola particular, eu tenho que lutar, renunciar aquilo que eu quero para sustentar os filhos na escola particular. Qual o desejo dessa criança e minha? É que ele seja um médico, um advogado. Eu tenho que lutar para ingressar ele na faculdade. Fazer aparecer. É o casal, o pai e a mãe. Quando isso acontece, eles são os melhores, os maiores provedores do sucesso do filho. Meus irmãos, os casais vivam em união na casa do Senhor. A igreja, meus amados, começa na nossa casa. Veja como está a sua casa, sua sala, seu quarto e cozinha. Sala de reuniões está sendo... A mesa, a cozinha, a mesa do jantar, do almoçar está sendo... Os quartos estão sendo guardados, do solteiro ou do casais. Como está a intimidade do casal, a intimidade do homem e da mulher. É muito importante na intimidade, na vida íntima e secular do filho e da filha. Uma filha, quando é criada com carinho, com amor, o pai e da mãe, e veio o amor com quem eles criaram, ela leva para a vida dela. Ela leva para a vida o que aprendeu dos pais. Como meu casal de velhos, como eles chamam, era maravilhoso. E era feliz, eu queria ser assim. Não vou fazer algo que vai entristecer a eles. Como está o seu casamento, como está o seu lar, meu irmão e minha irmã? Quer ter um lar feliz? Renuncia. Tudo que vai fazer, converse com a sua esposa. Porque o homem não tem que conversar com a esposa que vai trair ela. A mulher não tem esse diálogo para conversar com o homem que vai trair ela. O casal não pode trair. Você não pode trair o seu esposo. Seu corpo é dele, não é seu. Você não tem corpo lindo para dar para outro homem, porque é do seu marido. Como é que você vai? Você vai dar seu corpo, eu dou o corpo aqui, porque eu vou doar para outra pessoa? Não. Você também, irmão. Você não pode dar corpo para outra mulher. O seu corpo não é seu, é da sua esposa. Ame, converse, tire as dúvidas e ame a sua esposa. Mulher ama o seu esposo. Ama a Deus, ame a igreja. A igreja forte começa no lar bem sucedido. Estarei orando pelos lares, pelos enfermos, pelos pastores, para a igreja, para a glória do nome de Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ó querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus bendito e glorioso Deus. Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Abençoa a família neste dia, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa os pais, as mães, os filhos. Abençoa, Pai querido, a família. Os casamentos, Pai querido, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, abençoa, Senhor, cura os enfermos, levanta os abatidos e oprimidos. Ó, Senhor, cego, paralítico. Mas, Pai, estou pedindo hoje em favor da família. Abençoa essa irmã, Senhor, que é infeliz. Abençoa esse irmão que é infeliz. Dê a eles o diálogo com a pessoa bendita do Espírito Santo. Pai querido, salva, Senhor, as almas do vizinho, do mundo, presidente, governador, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. Ah, Senhor, Senado, juízes, salva os ladrões, salteadores, adultos, prostitutos, afeminados. Pai querido, salva, Senhor, a minha família, salva a igreja, aqueles que estão na igreja que não são salvos. Salva este mundo, Pai. Deus, abençoa a família.
Abençoa a família, meu Pai, e a igreja é uma família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que haja relacionamento entre o maior e o menor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus santo e amado, Deus, eu te agradeço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou orientando esse vídeo e é após oração. É oração, não é 3 minutos, é 2 horas de oração por dia. E é Deus quem tem colocado no meu coração. A família precisa voltar-se para Cristo. A igreja precisa voltar-se para Cristo. Você é a mulher mais linda do mundo, minha irmã. Porque você tem o templo, é o templo e a morada do Espírito Santo. Você tem o brilho do Espírito Santo no seu coração, nos seus olhos, nas suas vistas. Não tema, minha irmã. Faça a obra de Deus. Que Deus abençoe a irmã. Que Deus abençoe o irmão. Irmão, qualquer dúvida, pode me mandar pedir um esclarecimento. Eu sou um pastor pronto para conversar com aquele que precisar de orientação. Que Deus abençoe a igreja. Se inscreva no nosso canal para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.